turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa de língua portuguesa? Então vamos lá. Hoje aí nós vamos pegar o nosso livro Trilhas, tá? O Trilhas 2, e vamos estar realizando aí, iniciando hoje a atividade 2, né? A atividade 2 ela fala um pouquinho aí sobre os usos da tecnologia, tá bom? Então vamos lá, pegue o livro de vocês e vamos lá para a nossa leitura. Atividade 2, discutindo sobre o uso de tecnologias. Nessa atividade, você lerá vários textos que discutem os usos da tecnologia. Você deve ter uma opinião sobre o assunto. Fazer leitura de diferentes fontes ajuda a fortalecer nossos argumentos e fundamentação do nosso ponto de vista. Então, ele fala aí que nós vamos falar sobre tecnologia, né? Mas que é um papel de vocês aí estar se aprofundando no assunto, né? Para poder argumentar. O que seria essa argumentação? Você poder conversar, discutir, ter a sua opinião aí sobre esse assunto, né? O seu ponto de vista diante do assunto que é discutido. Então, a professora sempre fala que nós somos os pesquisadores aí, né? Então, a gente tem aí a obrigação enquanto aluno, enquanto estudante, enquanto pesquisador, de estar indo atrás de diferentes fontes para que a gente se aprofunde no assunto e fale dele com propriedade, a gente fale aí com argumentos, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade aí, esse compromisso, tá bom? Aí, nós vamos lá para a página 21, tá? No primeiro texto aí, nós vamos ler esse primeiro texto, que é uma reportagem curta, tá? E em seguida, vamos para o texto 2. Então, vamos lá. Texto 1. Eletrônicos e computadores. Os produtos eletrônicos trouxeram muitas mudanças na vida das pessoas durante o século XX. A eletrônica conta com a eletricidade para enviar e processar informações. Entre os primeiros aparelhos eletrônicos estão os rádios. Na década de 1920 já havia programas de rádio que eram transmitidos para a casa das pessoas. A televisão, outro aparelho eletrônico, se popularizou na década de 1930 e 1950. Os primeiros computadores também foram criados durante a década de 1940. Então, aí nós temos diversas informações aí sobre os eletrônicos, né, e computadores. Os anos aí, se a gente analisar o texto, aparece aí o ano que eles surgiram, né? Então, analise essas ideias aí, se precisar, use o marca-texto para estar registrando, né? Vamos aí pesquisar dentro do nosso texto, tudo bem? E aqui embaixo a fonte aí de onde esse texto foi tirado, tudo bem? Vamos lá para o nosso texto 2, então. Texto 2, ele vem com o seguinte título, vamos lá. O uso excessivo de celulares pode ser prejudicial às crianças, né? Então, olha lá o nosso título, ele vem falar agora somente de celulares e ele vem aí com uma afirmativa, que ele pode ser prejudicial às crianças, né? O que a gente vai aí encontrar dentro desse texto? Vocês concordam aí com essa afirmativa que ele diz que pode ser prejudicial às crianças? Vamos refletir aí um pouquinho sobre essa temática e pensar o que a gente vai encontrar aí dentro desse texto. O que vocês acham, né? Vamos lá ler o nosso subtítulo para ver se ele traz mais informações aí pra gente. Cada vez mais crianças e adolescentes utilizam aparelhos digitais como tablets e celulares. No entanto, o uso excessivo de celulares por crianças pode trazer consequências para o desenvolvimento cognitivo e social e para a saúde, né? Então, ele fala aí do uso excessivo desses instrumentos aí que são bons, né? Mas que se usar em excesso, aí ele pode estar trazendo aí, prejudicar consequências aí ao desenvolvimento da criança, né? Tanto o social como o cognitivo, né? O que a gente associa aí com cognitivo e social? Vocês conseguem pensar? Né? Quando a gente fala aí de cognitivo, é a questão da construção aí do nosso pensamento, dos nossos saberes. A gente pode pensar dessa forma aqui com essa palavra. E a questão social, né? Então, a questão social é o isolamento. Quanto mais você usa o celular, menos você interage com as pessoas, né? Então, isso acaba prejudicando aí a saúde, né? Será que isso é só em relação às crianças ou às pessoas no geral? O que vocês acham aí sobre o uso excessivo de celulares dentro da nossa sociedade, dentro da casa de vocês? Vamos refletir aí, tá bom? Vamos continuar nossa leitura.
A vida agitada dos grandes centros urbanos certamente colabora para que os adultos agradeçam os minutos de paz que conseguem desfrutar quando as crianças ficam entretidas com jogos e vídeos. Afinal, ter tempo para fazer uma refeição com calma, ler uma revista ou mesmo checar as próprias redes sociais enquanto os filhos se distraem em silêncio não é algo desprezível. Quem pode julgar o pai que consegue fazer o filho comer com toda a comida sem espernear e reclamar do brócolis? Ou a mãe que por fim responde aos e-mails do trabalho em casa, depois de um dia exaustivo, enquanto os filhos param de brigar para assistir um novo vídeo do youtuber preferido? Se as novas tecnologias trouxerem algum alento para os pais e cuidadores, ampliou o acesso à informação. É fato que também mudaram a rotina de muitas famílias, muitas vezes para pior. Crianças que antes corriam pela casa, bagunçavam no quarto, pintavam as paredes, provocavam os irmãos e enchiam os pais de perguntas, agora passam horas sentadas, quietas, voltadas para telas luminosas. Como essas tecnologias são novas, ainda não existem pesquisas de longo prazo que meçam o impacto do uso de aparelhos digitais em crianças. Mas estudos já indicam que o uso excessivo desse dispositivo tem causado prejuízos no desenvolvimento cognitivo e social e até no peso das crianças e adolescentes. Olha só as informações que tem aí, super importantes, hein? Para Tânia Terpins, psicoterapeuta e educadora infantil, durante a primeira infância, o período vai do nascimento até os 6 anos de idade. A criança é apresentada às interações sociais mais primordiais. Nessa fase, ela conhece o mundo por meio de estímulos sensoriais, como o cheiro, contato visual, a troca de afeto. A superexposição às telas restringe as possibilidades interacionais das crianças pequenas. A experiência da tela na primeira infância é na grande maioria solitária, sedentária e passiva. Ainda, segundo a psicoterapeuta, para desenvolver a capacidade de agir sobre o mundo, a criança deve ser convidada a transformar o real por meio de atividades criativas. Os jogos e vídeos disponíveis na internet são, em geral, tarefas dirigidas que restringem as respostas imaginativas, muito distantes das brincadeiras infantis que faz de conta ou das interações sociais que estimulam a interação com a realidade mais concreta. Em outubro de 2018, a revista The Lancet Children Adolescent Health publicou estudo em pesquisadores que avaliaram os hábitos de uso de dispositivos digitais de 4.500 crianças americanas de 8 a 11 anos de idade. Apenas 37% das crianças do estudo respeitaram o limite estabelecido de 2 horas de uso diário. Crianças que conseguiram o tempo de tela recomendado apresentaram maior desempenho cognitivo. Os pesquisadores também avaliaram outras variáveis, como horas de sono e de atividades físicas, e não estabeleceu relação de causa entre tempo de tela e cognição, mas revelou excesso de tempo de uso de aparelhos e horas insuficientes de sono podem comprometer o desenvolvimento cognitivo. Se o estudo não é suficiente para comprovar o excesso de tempo em frente às telas, pode isoladamente comprometer o desenvolvimento cognitivo das crianças. Certamente seus achados acendem um alerta vermelho para os pais e educadores. O tempo gasto com esses dispositivos aumenta a pré-adolescência e se torna ainda maior na adolescência. Estudos citados pela Associação Americana nos mostram que muitos jovens passam mais de 4 horas diárias conectados. Se não podemos impedir que as crianças e jovens tenham acesso a novas tecnologias, é importante que os adultos as orientem para que o uso não as prejudique nem comprometa a sua saúde e segurança, né? Aí nós temos aí a imagem da criança aqui usando o celular aqui ao lado, né? E esse texto aí, ele traz uma grande reflexão aí pra gente, principalmente nesse período de quarentena, né? Que a gente tá aí dentro de casa
isolado das pessoas, dos amigos, infelizmente. E aí o celular é um dos recursos aí que a gente utiliza para estar se conectando com as pessoas, com o mundo, né? Com os amigos lá fora. Então, aí vamos refletir sobre esse texto, né? A Pro gostaria que vocês fizessem as anotações, grifassem aí as partes que vocês acharam importantes, relevantes aí dentro do texto, né? E fizessem uma reflexão sobre o assunto que esse texto traz, né? Qual é o principal tema aí que ele traz, as informações, né? Que vão auxiliar vocês, os pais, aí nessa reflexão, né? Então, reflitam sobre o texto, façam o registro de vocês no próprio livro mesmo, pode estar usando marca-texto, grifando as partes importantes, e vamos pensar um pouquinho aí para a gente poder responder o nosso questionário, tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. A reportagem que acabamos de ler apresenta informações sobre o uso do celular pelas crianças. Quais são essas informações? Então, quais informações que a gente achou lá nesse texto sobre o uso do celular, né? Informações positivas, negativas? Que informações é que vocês grifaram, que vocês acharam importantes dentro do texto? Que tipo de informação esse texto trazia pra gente? Qual era o tema principal? A gente tem que pensar por esse ponto de vista. Qual era o tema principal aí que esse texto da tecnologia trazia pra gente, essa reportagem, tá? Nós vamos escrever aí nessas linhas. Página 23 agora, tá bom? Letra B. Apesar de não haver pesquisas que meçam o impacto do uso dos aparelhos eletrônicos por crianças, qual é a opinião dos especialistas sobre o assunto? Então, lá no texto ele falou aí, né, sobre essas pesquisas, né, que ainda não aconteceram por ser um assunto novo, mas ele já tinha aí opiniões através de pesquisas que eles fizeram, algumas pesquisas aí, sobre esse assunto. Qual era a opinião desses especialistas que eles trouxeram? Coisas boas, coisas ruins, quais eram os impactos positivos e negativos ao uso excessivo dos aparelhos aí. Letra C. De acordo com o texto, a maior dificuldade dos pais é restringir o uso de aparelhos eletrônicos para qual idade? Por quê? Então, qual é a dificuldade que os familiares aí eles enfrentam, né? Por que eles enfrentam essa dificuldade? E qual é a idade que é mais difícil de acordo com o texto, de estar restringindo aí os horários de uso do celular? Vamos pesquisar, voltar lá no nosso texto, né? Para a gente poder responder, fazer essa pesquisa dentro do nosso texto. Atividade 2 aí, exercício 2, na verdade. Observe o trecho. A superexposição à tela restringe as possibilidades interacionais das crianças pequenas. A experiência da tela na primeira infância é uma grande maioria solitária, sedentária e passiva. Então, isso aí é um trecho aí da nossa reportagem, que foi retirada. Por que esse trecho entre aspas? Né? Então, por que esse pedaço aí está entre aspas? Vocês conseguem explicar por quê? Por que ele foi colocado dessa forma aqui? O que representa essa aspa? A gente já estudou aí um pouquinho sinais de pontuação, né? O que ele está representando dentro do texto? Né? Uma dica que a professora dá, volta lá no texto, relê esse trecho, veja onde que ele entrou, de que forma que ele entrou, né? O que representa essa aspas aí? Vamos pesquisar lá, pensar um pouquinho para estar respondendo. Exercício 3. De acordo com um estudo publicado na revista The Lancet Children Adolescent Health, o que aconteceu quando se respeita o limite de uso, que é o que acontece, na verdade, quando se respeita o limite de uso de dispositivos digitais? Explique. Então, de acordo com essa revista, com a publicação dessa revista aí, o que acontece quando consegue, né, limitar o uso de celular aí nas crianças, nos adolescentes? Vocês vão explicar aí de acordo com o texto, tudo bem? Então, essa aí é a nossa atividade de hoje, né? De língua portuguesa. Nós vamos estar realizando aí essas 3 páginas, que é a página 20, 21. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo. Então, é a página 20, né? O finalzinho, 21, a 22 e a 23 só. Tá? Nós vamos hoje até a 23, e aí na próxima aula a gente retoma aí o assunto para finalizar essa atividade, tudo bem? Então é isso, pessoal, nossa atividade de hoje, espero aí que vocês consigam realizar. Se tiverem dúvida, pode estar chamando a professora de vocês lá na plataforma, que ela vai estar orientando vocês. Uma boa aula para vocês, até a semana que vem, beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.